Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Meu nome é Murilo Demarco, eu sou fisioterapeuta e sou professor da Fisiocoluna. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre agachamento e dor lombar. Então, como prescrever esse tipo de exercício com segurança para os nossos pacientes com dor na coluna lombar, ok? Então, vamos lá. A primeira pergunta que surge quando a gente fala do agachamento na dor lombar é: mas será que pessoas com dor lombar realmente podem fazer agachamento? Será que esse exercício é um exercício seguro, é um exercício inteligente para pessoas com dor na coluna? E a resposta é que sim. O agachamento, obviamente, quando bem conduzido, quando introduzido no momento certo da reabilitação e da maneira certa, com os cuidados necessários, é um exercício muito inteligente e que pode ser muito útil no processo de reabilitação de pessoas com dor na coluna lombar. Tá? Se criou um estigma que esse tipo de exercício possa fazer mal para a coluna, mas isso não é necessariamente verdade. Qualquer exercício, quando bem conduzido, ele pode ser utilizado, tá bom? Então olha só, é o que mostra, por exemplo, esse artigo de 2015 que foi publicado na JOSPT, e esse artigo, o que ele queria analisar, né? Então o objetivo era o quê? Comparar os efeitos de um programa de exercício de controle motor de baixa carga, então exercício de controle motor com baixa carga, versus exercício de levantamento de alta carga, que nesse caso o exercício de levantamento que foi utilizado foi o deadlift, tá? Que é um dos tipos de agachamento. Então eles compararam os efeitos de exercício de controle motor de baixa carga com o exercício de deadlift, que é um exercício que executa uma carga maior. Tá? Em ambos os grupos o tratamento foi feito de maneira progressiva, né? Mas com esses dois tipos de intervenção. Tudo bem? 70 pacientes foram então randomizados, né? E todos esses pacientes tinham dor lombar crônica, então mais de 3 meses de dor, com característica mecânica, então eles tinham dor durante o movimento. Então os pesquisadores isolaram esse tipo de dor nessa população desse estudo, tá bom? Foram realizadas 12 sessões no período de 8 semanas para os dois grupos e todos os pacientes, além dos exercícios, né, de cada um dos grupos, eles receberam um programa de educação em dor. E esse programa de educação em dor era o mesmo para todos os pacientes, tá? Quais foram os desfechos que foram analisados? A atividade funcional, pela escala funcional específica do paciente, que mede a capacidade de realizar alguns exercícios, e também a média da dor nos últimos 7 dias, a EVA. Tá? E os acompanhamentos, né, o follow-up foi em 2 meses e 12 meses. Então, no final do estudo, no final das 12 semanas, depois analisados os resultados 2 meses após o final do estudo e também 12 meses, né, 1 ano após o final do tratamento. E o que os resultados mostraram? Olha só, que ambos os grupos tiveram resultados positivos. Ambos os grupos melhoraram a atividade funcional e melhoraram a dor dos pacientes com dor lombar, com problema na coluna, ok? Então mostrando que tanto exercício de controle motor de baixa carga quanto exercício de agachamento pode ser útil, né? Pode gerar resultados positivos na recuperação de pacientes com dor na coluna lombar. Aqui, para a dor, não teve diferença entre os grupos, então os dois grupos tiveram melhora da dor da mesma intensidade, mas para atividade funcional, o grupo que fez controle motor acabou tendo um resultado estatisticamente superior. Tá? Então, acabou tendo um resultado maior. Porém, a ideia aqui não é dizer que um exercício é superior ao outro. A ideia aqui é mostrar que tanto o agachamento quanto o controle motor, nesse caso aqui, podem ser úteis para a reabilitação da coluna. Okay? E de maneira geral, a gente sabe que as diretrizes clínicas, as revisões sistemáticas, elas nos mostram que não existe nenhum exercício que seja superior ao outro para dor lombar. Tá? Tudo bem? E aqui, olha só, os mesmos pesquisadores do estudo anterior, eles fizeram um segundo estudo, usando os dados dessa mesma população que realizou aquele tratamento, para responder a seguinte pergunta. E olha que interessante a pergunta deles. Quais pacientes com dor lombar se beneficiam de um treinamento com deadlift? Então eles queriam saber quais são as características, né, qual a apresentação clínica dos pacientes com dor na coluna lombar que parece predizer que essas pessoas possam ter um melhor resultado com o agachamento. É uma pergunta bem interessante e bem pertinente.
E o que o estudo mostrou? Que os pacientes, né, então eles pegaram os pacientes que fizeram agachamento, ok? E naqueles que melhoraram, eles olharam quais características existiam em comum, né? Fizeram uma análise de regressão estatística para identificar quais características clínicas os pacientes que realmente se beneficiaram do agachamento eles tinham em comum, tá? E quais eram essas características? Então, primeiro, os pacientes tinham melhor desempenho no teste de Sorensen. Para quem não conhece, o teste de Sorensen é um teste que mede a resistência dos extensores da coluna, então mostrando que os pacientes que tinham uma melhor ativação, uma melhor resistência dos extensores da coluna tiveram melhores resultados com o agachamento. Esses pacientes também tinham um nível de dor menor e também uma menor incapacidade, tá? Então, tinha uma resistência maior dos extensores da coluna, níveis mais baixos de dor e de incapacidade, ok? O que faz bastante sentido, porque, primeiro, no exercício de agachamento, isso vai variar um pouco da modalidade de agachamento, mas em todos eles, os extensores da coluna, a ativação e a resistência dos extensores vai ser exigida. Então, faz sentido aqueles pacientes que têm uma maior função dos extensores, né, se adaptarem melhor ao agachamento. E baixos níveis, né, ou menores níveis de dor e incapacidade, também faz bastante sentido, porque, obviamente, o agachamento ele não é um exercício tão interessante para uma fase inicial de reabilitação, né? Numa fase mais aguda, onde eu posso ter mais dores maiores e maior incapacidade. Claro que se o paciente já tiver, desde o início, um nível de dor e incapacidade mais baixo, eu já posso usar o agachamento desde então, tá? Mas em pacientes que têm um nível de dor mais alto, talvez seja interessante eu deixar o agachamento para uma fase mais tardia. Okay? E claro que esses achados, né, esses preditivos, eles precisam ser melhor testados, porque até o momento esse foi o único estudo que analisou isso. Então, como foram só 35 pessoas nesse grupo, é muito pouco, né? Então a gente não pode confirmar que todas as pessoas que têm essas três características realmente vão se adaptar ao agachamento, tá? Mas é algo que faz sentido, que a gente pode aplicar aí na prática clínica, ok? Então aqui a pergunta, né? Como prescrever agachamento com segurança? Então aqui a gente vai discutir, a gente vai falar sobre algumas dicas, alguns pontos que são importantes a serem considerados durante o exercício de agachamento, tá bom? Então a primeira delas, né, como eu acabei de falar e os dados daquele estudo mostraram, é usar o agachamento fora da fase aguda, né? Então quando o paciente tem um nível de dor e incapacidade mais leve, de moderada a leve. Tá? Então, em pacientes com maior dor, maior incapacidade, não é o melhor tipo de exercício, não é o melhor momento para a gente entrar com o agachamento. Tá? Segunda dica muito importante, avaliar o movimento, né? E aqui duas coisas são interessantes. Primeiro, avaliar o movimento, avaliar o agachamento com a carga que vai ser executado e no padrão de movimento que vai ser executado. Então, por exemplo, se vai fazer um back squat, eu faço a análise do movimento no back squat, com a posição da barra onde eu vou querer que o meu aluno ou meu paciente faça. Qual vai ser a carga que eu vou realizar? Coloco a carga que eu vou realizar e avalio o movimento, então, com a carga do exercício. Okay? Porque não adianta nada, por exemplo, eu fazer uma avaliação do agachamento livre, sem peso, e depois ir lá na hora do exercício e aumentar a carga. Tá? Então pode ser que o comportamento motor seja diferente. Claro que é interessante eu avaliar como que esse aluno agacha de maneira livre, né, para ver se tem alguma compensação muito importante, mas mais importante do que isso é na própria tarefa que vai ser executada. E às vezes, de um tipo de agachamento para outro, muda o padrão de movimento. Então, se eu vou fazer, sei lá, um agachamento sumô, se eu vou fazer um agachamento com peso na frente, se eu vou fazer deadlift, se eu vou fazer agachamento com as pernas paralelas, enfim, tudo isso pode mudar. A gente vai discutir algumas variáveis aqui, tá? Então, repetindo, procure avaliar o movimento e a carga adequada, né? A carga que será utilizada na hora do exercício, na hora da tarefa, ok? E aqui, durante a avaliação do movimento e durante a execução do exercício, né, duas coisas são interessantes, pensando na coluna lombar, tem várias questões que a gente pode avaliar, mas pensando na coluna, dois pontos são principais. Primeiro, monitorar a inclinação anterior do tronco, tá? Porque quanto mais meu tronco inclina anteriormente durante o agachamento, maior vai ser o braço de alavanca dos extensores. Então, vou exigir uma maior ativação, uma maior força e resistência dos extensores da coluna. Tá? Então,
vou tentar controlar e monitorar isso para não permitir uma inclinação anterior muito excessiva, porque isso pode exigir aí gerar uma sobrecarga nos extensores da coluna, tá? E um outro ponto que é interessante ser monitorado é a lordose lombar, ok? Então, principalmente quando eu estou falando de exercícios com uma carga mais alta, é interessante que a lordose lombar ela fique próxima do neutro. Se eu vou agachar de maneira livre, sem peso, aí é menos importante a manutenção da lordose. Tá? Agora, quando eu começo a introduzir carga, é interessante que o paciente ou o aluno ele tenha uma capacidade de manter a lordose mais neutra, justamente para distribuir melhor as cargas na coluna, né? E o exercício ser mais seguro. Ok? Tranquilo? Então agora a gente vai falar como monitorar, né, alguns fatores que podem influenciar tanto na inclinação anterior do tronco quanto no controle da lordose lombar, tá? Que são fatores bem importantes. Então, em relação à inclinação anterior do tronco, algumas coisas que podem influenciar, né, nessa inclinação e que a gente deve monitorar. Primeiro, falando então do exercício que utiliza a dominância de quadril ou dominância de joelho, tá? Então, o que é isso? Agachamento que usa dominância do quadril é quando o movimento ou a maior parte do movimento é executado através da articulação do quadril. Então aqui, por exemplo, no agachamento terra, né, ou no stiff, o quadril é a principal polia que faz o movimento. Então isso é chamado de dominante de quadril. E agora, por exemplo, no agachamento paralelo aqui, isso, né, um back squat nesse caso, é um agachamento que tem dominância de joelho. Claro que tanto o joelho quanto o quadril vão trabalhar, mas o joelho acaba sendo o ator principal aqui, tá? Então, o que acontece? Os exercícios que têm padrão de dominância de quadril, eles acabam naturalmente criando uma inclinação anterior maior do tronco, ok? Já os exercícios que têm uma dominância de joelho, em relação, né, comparando com a dominância de quadril, eles costumam ter uma inclinação anterior menor do tronco. Tá? Então, qual que é a dica aqui? Inicie, de preferência, principalmente nas fases iniciais da reabilitação, por exercícios que usem agachamento com dominância de joelho. E à medida que o paciente for evoluindo, você pode começar a introduzir os dominantes de quadril. Beleza? Então, à medida que ele evolui, você pode ir mudando o padrão de movimento. Tá? Essa é a primeira dica. Uma segunda dica que vai influenciar a inclinação anterior do tronco é a posição da barra, ok? Então tem alguns estudos que mostram isso. Então aqui na imagem fica bem claro. A primeira imagem aqui, então esse primeiro bonequinho aqui, fazendo um front squat, então a barra na frente. Com a barra na frente, naturalmente o meu centro de gravidade ele é direcionado para trás. Então com a barra na frente existe uma menor tendência do tronco inclinar anterior. Então também é uma boa estratégia para fases iniciais ou para pacientes que acabam tendo uma inclinação anterior excessiva durante o movimento. Okay? Se não for usar a barra na frente, que exige um pouco mais de habilidade, usar um peso na frente, por exemplo um kettlebell, ou mesmo ao lado do corpo, deixar a carga mais axial. Tá? Então, na imagem aqui fica muito nítido também que quando eu coloco a barra atrás, naturalmente, para acomodar a barra, eu acabo criando uma inclinação anterior do tronco um pouco mais excessiva. Se eu uso a posição da barra alta, a inclinação é menor se eu uso do que a posição da barra baixa. Tá? Então, outra dica aqui, talvez começar com a barra mais alta e depois, se você quiser, evoluir para a barra baixa. Ou naquele paciente que tem essa inclinação um pouco mais marcada, trabalhar só com a barra alta, ok? Então a posição da barra, a posição do peso na frente ou atrás e a altura disso podem influenciar bastante a posição do corpo, ok? Então, primeiro, começar com o dominante de joelho e usar carga axial na frente ou do lado, tá? E depois evoluir para carga nas costas, tá? Na parte posterior, ok? Seguindo aqui. Pacientes ou alunos com baixa ativação e resistência dos tensores da coluna, eles podem, durante o exercício, permitir uma maior inclinação anterior do tronco, porque se os extensores não estão trabalhando bem, eles vão ser a musculatura que vão ajudar a controlar, né, estabilizar essa inclinação anterior do tronco. Então, se o paciente tem essa inclinação excessiva, é interessante a gente fazer o quê? Avaliar a resistência dos extensores para ver como é que está isso. Lembra que lá naquele artigo que eu mostrei antes,
o teste de Sorens, que avaliava, né, que avalia a resistência dos extensores, era um dos preditivos que mostravam que pacientes que se beneficiaram com agachamento tinham então resistência dos extensores maior. Tá? Então, se o teu aluno ele tem essa inclinação anterior do tronco, avalie a resistência dos extensores através do teste de Sorens ou de outros testes que são possíveis a gente analisar isso para ver como é que está isso. Tá? Caso tenha uma baixa resistência, uma baixa ativação aí dos extensores, obviamente trabalhar essa valência física para ir preparando o aluno para o agachamento. Tá? Então trabalhar isso dentro do próprio agachamento, né, usando variações mais simples, mas mesmo exercícios fora do agachamento para que ele ganhe esse melhor controle dos extensores. Okay? Um outro fator que pode influenciar a inclinação anterior do tronco é a fadiga muscular da musculatura do membro inferior e dos extensores do tronco durante a execução do exercício. Tá? Então, existem alguns estudos que mostram que quando o paciente começa a fadigar o quadríceps e a musculatura do membro inferior, ele começa a ter uma tendência a inclinar mais o tronco anterior e usar mais a musculatura das costas para fazer o agachamento. E claro, quando a musculatura extensora do tronco começa a fadigar, começa a perder a ação de estabilização e a tendência é que o tronco comece a fletir aí para frente. Tá? Então, observar isso e não gerar fadiga. Então, se o paciente executa bem e na parte lá, no avançado do treino, ele começa a executar mal, talvez a fadiga esteja influenciando. Aí diminui a carga, diminui o volume, enfim, evitar que isso aconteça. Certo? Um outro fator que pode influenciar a inclinação anterior do tronco é a restrição da mobilidade do quadril. Então, algumas pessoas que têm a mobilidade do quadril muito restrita, principalmente para flexão ou rotação interna, elas podem compensar essa falta de mobilidade do quadril inclinando o tronco anteriormente. Tá? Então aqui, quais são as dicas? Primeiro, avaliar a mobilidade do quadril, tanto dentro do agachamento quanto fora, né? Uma avaliação analítica para ver como é que é essa mobilidade do quadril da pessoa que está executando. Okay? Estou fazendo o agachamento, o paciente tem essa inclinação anterior do tronco, suspeito que é o quadril, porque eu sei que ele tem o quadril rígido. O que eu posso fazer para melhorar e até para confirmar se é o quadril ou não, para ajudar a entender melhor? Eu permito que uma maior abdução do quadril e uma maior rotação externa. Então ele pode deixar as pernas mais abertas e o pé um pouco mais para fora. Então assim eu dou folga no sentido da rotação interna e permito um pouco mais de flexão. Se fazendo isso o agachamento melhora, o tronco fica mais reto, mais alinhado, provavelmente tinha uma influência do quadril. E aí é óbvio que eu vou usar esse padrão com maior abdução e maior rotação externa durante o agachamento, porque isso vai preservar a minha coluna lombar. Tá? Ok? E claro, né, trabalhar a mobilidade do quadril em exercícios fora do agachamento também vai ajudar que o paciente tenha uma melhor execução do agachamento, certo? Um outro fator aqui que pode influenciar na translação anterior do tronco no agachamento é a mobilidade do tornozelo. Então a restrição de mobilidade do tornozelo ela pode acabar influenciando, né, e gerando uma adaptação lá no tronco, ok? Então aqui, óbvio, avaliar a mobilidade do tornozelo mesmo fora do agachamento, existem algumas maneiras de fazer isso, e também observar a mobilidade do tornozelo durante o agachamento, né? Não existe um padrão 100% ideal, mas uma coisa que a gente busca analisar é a inclinação anterior da tíbia e a inclinação anterior do tronco. Então, essa inclinação elas tem que estar mais ou menos paralela. Em alguns pacientes, quando os pacientes têm muita restrição da mobilidade do tornozelo, quando ele agacha, você vai ver que a tíbia dele não inclina, né? Como se ele ficasse com a tíbia sempre vertical, porque não está tendo uma boa mobilidade do tornozelo. Tá? Então, tanto avaliar analiticamente, quanto avaliar no movimento. Okay? Uma outra dica aqui, permitir um avanço do joelho além da linha dos dedos, tá? Porque às vezes no agachamento a gente dá o comando de não deixar o joelho passar da ponta do pé, ok? Só que quando eu faço isso, eu acabo restringindo a dorsiflexão, e isso pode, né, restringindo o movimento da dorsiflexão, acabar sendo compensado lá no tronco. Então, se você deu esse comando, tenta permitir um pouco mais de avanço do joelho e ver se o movimento do tronco fica um pouco melhor.
tá? Claro que se o paciente tiver alguma dor no joelho, alguma coisa assim que não é legal permitir esse avanço, tudo bem, mas assim, em pacientes saudáveis não vai ter problema ele avançar um pouco mais o joelho, tá? Não necessariamente é um problema isso. Uma outra saída aí para testar, né, na literatura existe um pouco de conflito em relação a isso, mas pode ser uma possibilidade, é eu colocar um calço no calcanhar, porque aí eu deixo o pé numa posição inicial de plantiflexão e acabo aumentando, né, a amplitude de dorsiflexão. Então, se eu coloco o calço e melhora o agachamento, e se eu já sei que esse aluno, esse paciente tinha uma restrição de tornozelo, provavelmente isso está me confirmando que o tornozelo é um ponto a ser trabalhado, né? Então, trabalhar essa mobilidade do tornozelo fora do agachamento é interessante para que ele execute melhor, né, e de uma maneira mais segura para a coluna, tá bom? Ok? Agora, então, a gente falou de algumas variáveis que podem influenciar na inclinação anterior do tronco, agora a gente vai falar de algumas variáveis que podem influenciar no controle da lordose lombar. Então, uma delas é o aumento da carga do exercício, da execução do exercício. Alguns estudos mostram, como esse gráfico aqui, já vou explicar para vocês, que quando a gente vai aumentando a carga, pode existir uma tendência da lordose retificando, tá? Então, olha só o que esse gráfico mostra. Então, aqui eu tenho a lordose lombar, o ângulo, tá? Aqui da lombar e aqui da torácica. E aqui eu tenho a carga, ok? Então, mais clarinho aqui, 0% do peso corporal, então estava sem uma carga adicional, só o peso do corpo. Depois aqui, 25%, uma carga adicional de 25% do peso corporal. E aqui a terceira barrinha usando 50% do peso corporal. Então, vejam que à medida que a carga foi evoluindo, foi aumentando, o que aconteceu com a lordose lombar? Ela foi diminuindo. Então, a carga foi aumentando, 25%, 50% do peso corporal, né, como carga adicional, e a lordose lombar foi diminuindo, ou seja, a lordose foi flexionando, tá? E principalmente com agachamentos maiores, com cargas maiores, talvez eu permitir essa flexão exagerada da lordose não é interessante porque eu acabo sim aumentando a compressão da coluna e esse aumento de compressão, não necessariamente isso vai gerar uma lesão, mas isso pode ser uma fonte de nocicepção, pode aumentar a sobrecarga nos tecidos, né, e quem sabe provocar dor, ok? Então, cuidar com a progressão da carga e ver se quando eu progrido a carga acontece essa perda da lordose ou não, tá? E aí, claro, ir evoluindo essa carga gradualmente para que eu consiga monitorar isso. Tranquilo? Tá? Então, essa é a primeira dica. Assim como a inclinação anterior do tronco, então baixa ativação, baixa força, né, baixa resistência dos tensores da coluna, também pode fazer com que o paciente não consiga manter a lordose lombar, porque a lordose, para eu manter ela, vai exigir uma ativação dos extensores. Então, se o paciente tem essa ativação debilitada, pode ser que ele não consiga manter isso durante a execução do exercício, tá? Então, aí, de novo, assim como antes, testar, avaliar essa ativação e essa resistência dos extensores e, se necessário, trabalhar isso fora do agachamento, tá? Um outro fator que influencia na manutenção da lordose é a baixa mobilidade em extensão, né? Porque se o paciente tem a coluna muito rígida em flexão, então quando eu avalio a mobilidade em extensão, vejo que ele não tem essa mobilidade, pode ser que ele tenha dificuldade de manter a lordose, porque ele tem que ter um mínimo de mobilidade disponível para fazer isso, tá? Então aqui a dica é avaliar a mobilidade em extensão, ver como é que está isso, né? E caso esteja muito restrito e parece que é isso que está incomodando, que está alterando aí o controle da lordose lombar, obviamente trabalhar, né, a mobilidade com exercícios analíticos, aí, com exercícios direcionados para a coluna lombar. Okay? Então, dessa maneira eu vou investigando e vou excluindo, aí eu vou incluindo as possibilidades que podem estar influenciando o movimento. Ok? Tranquilo? Então, voltando para as dicas aqui, então a primeira dica, avaliar o movimento, né? Então relembrando, avaliar com a carga e no padrão de movimento que a gente vai executar o exercício e controlar essas variáveis da inclinação do tronco e da lordose lombar, tá? Então isso é interessante. E aqui, pessoal, uma outra dica é, essa ideia do movimento 100% perfeito, ela é um pouco
não prática, né? Porque assim, eu tenho que cuidar com compensações aberrantes. Agora, se o paciente perde um pouquinho da lordose, inclina um pouquinho o tronco, mas de maneira geral o movimento está legal, tudo bem, tá? Eu não preciso ficar muito noiado num padrão 100% perfeito, porque nem sempre isso é possível, tá? E quanto maior a carga, mais eu tenho que me preocupar com padrão de movimento. Quanto menor a carga, mais eu posso permitir algumas compensações, tá? Ok? Então, além de avaliar o movimento, evoluir a carga gradualmente, né? Óbvio, isso para todos os exercícios, dentro do agachamento também. E uma dica aqui é, antes de aumentar a carga, tentar mexer com outras variáveis. Então, por exemplo, aumentar o volume do exercício. Então, aumentar o número de séries, né? Aumentar o número de repetições, ou talvez fazer mais vezes na semana, enfim, né? Além do volume, mexer com outras variáveis, então mexer na velocidade, mexer no padrão de movimento, ok? E depois, quem sabe, evoluir a carga. Então, lembrar disso, que para eu aumentar o esforço do exercício, a carga do exercício, não necessariamente eu tenho que mexer no peso, né? Eu posso mexer em outras variáveis, tá? E aí você vai tentando adaptar de melhor maneira. Então a velocidade do exercício também é interessante, ou pedir para o paciente executar de maneira mais lenta, mais controlada, ou então de maneira mais rápida, certo? Tudo isso eu posso ir evoluindo e mexendo nessas variáveis durante o agachamento e observando como é que o meu paciente, aí, o meu aluno se comporta. Uma outra dica muito interessante, trabalhar, né, interessante e fundamental, né, trabalhar em cargas e amplitudes sem dor, ok? Então, se a pessoa está reabilitando ou está num período pós-reabilitação, é super importante que o agachamento não provoque dor na coluna, nem durante e nem após, tá? Então a gente já falou do controle da carga, e aqui, pessoal, reduzir às vezes a angulação do movimento, tá? Então existem várias angulações que a gente pode trabalhar o agachamento. Às vezes a gente tem aquele objetivo de chegar num agachamento mais profundo, com a perna paralela ao solo, mas não necessariamente eu posso começar já com isso. Eu posso começar com o mini agachamento, com uma angulação mais restrita, e à medida que o meu paciente vai evoluindo, né, que ele vai tendo melhor habilidade, melhor controle, eu vou evoluindo na angulação, tá? Então não tem problema nenhum, não está errado eu usar angulações menores, tá? Sem problema nenhum mesmo. E fazer exercícios educativos para aqueles pacientes que têm muita dificuldade de controlar as variáveis do agachamento é interessante, né? Então, se eu vejo que ele tem uma dificuldade de controlar a lordose ou do quadril, enfim, tudo isso que a gente já falou, eu vou trabalhando isso como se fosse, né, uma preparação, um pré-agachamento, para que na hora que ele vai executar isso, ele tenha um melhor controle, né, uma melhor execução. Okay? Então, dicas simples, mas que, se bem controladas, se bem executadas, podem fazer bastante diferença. Tá? E a última dica é, utilize agachamento, tá, pessoal? Então, se você respeitar essas variáveis aqui que eu passei para vocês, e variáveis gerais, né, que a gente deve respeitar aí, durante um processo de reabilitação, né, um bom senso, a coerência, o agachamento vai ser super útil, porque é um exercício que tem alta transferência, né? Ele mimetiza, ele imita, aí, ele trabalha necessidades da vida diária, então ele é muito funcional, vai ter uma transferência funcional muito alta, né? E é um movimento, né, que vai trabalhar diversas variáveis ao mesmo tempo. Então é um exercício bem legal, bem inteligente, e é bem interessante que a gente tente, aí, à medida que a reabilitação vá progredindo, em colocar o agachamento dentro do processo da reabilitação. Tá? E claro que quando a gente está falando aí num desempenho, em performance, aí o educador físico, se você é educador físico, você vai saber muito bem isso, ele vai ter essa capacidade aí de trabalhar com essas variáveis muito melhor. Tá? Mas mesmo dentro da reabilitação, o agachamento pode ser muito interessante e muito útil. Tá? Então use, tá? Não tenha medo de utilizar. Ok? Então era isso que eu tinha para compartilhar, espero que tenham gostado da aula, agradeço aí a atenção de você que está nos assistindo. Convido você a acompanhar a nossa página do Instagram, @fisicoluna, a entrar no nosso grupo do Telegram. A gente faz aulas exclusivas para o grupo do Telegram, a gente compartilha materiais exclusivos lá, tá? É só entrar no Telegram e digitar Fisicoluna ou acessar a nossa bio do Instagram, que lá tem um link de acesso ao grupo, tá? E tem aí o nosso site também, se você quiser olhar nossos cursos,
enfim, nossas informações todas lá no site, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.